Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, aleluias. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora. Eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante. Amém? A parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Então aqui é uma parábola. Jesus estava ensinando por parábolas, né? Mas Jesus sempre compara, né? As coisas, algumas coisas aqui da terra com o reino do céu. Então o homem saiu e entregou os seus bens. Nosso Jesus, ele está junto ao Pai. E ele deixou o bem dele aqui nessa terra. Qual que é o bem de Jesus? Qual que é o bem do Pai? O que é mais precioso para o Senhor aqui nessa terra? É as vidas, as almas, né? As almas. Então ele deixou as almas para que a igreja de Cristo cuidasse um dos outros. Amém? Nós que devemos cuidar, orar, interceder, ensinar, exortar, amém? Edificar. Então a igreja de Cristo tem que ajudar uns aos outros, amar a Deus e amar ao próximo. E a um deu 5 talentos. Então, esse homem distribuiu talentos para aqueles servos dele, né? E a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, esse senhor aqui distribuiu talentos para cuidar dos seus bens aqui nessa terra, administrar o seu bem. E o nosso Jesus não é diferente. Ele está junto ao Pai e ele distribuiu talentos para a igreja, para que a igreja cuide do seu bem precioso, que são as almas dele. Amém? Todos nós, aleluia, temos um talento que Jesus deixou, todos nós. E ele fala bem aqui, ó, segundo a sua capacidade. Então, ele entregou segundo a sua capacidade. Então, conforme a capacidade de cada irmão, de cada irmã, Jesus entregou um talento. Amém? Aleluias. E o Senhor lhe disse, bem está. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou conta com ele. Então aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, o Senhor aqui dessa terra estava alegre, segundo a parábola, né? E o nosso Jesus também não será diferente. Todos nós que administramos talentos que o Senhor, aleluia, colocou, capacitou para cada um de nós, conforme a nossa capacidade. Então vai chegar aquele dia, o Senhor vai falar, entra no gozo do seu Senhor. Aleluia, isso aqui vai ter, aleluia, muita alegria neste lugar. Glória a Deus, então você pode entrar, aleluia, e vai ser assim. Quando nós formos morar com o Senhor, nós vamos prestar conta também dos nossos talentos. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis aqui com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bom está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, e atemorizando, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Sabe, igreja, essa parte aqui, quando nós lemos, esse que escondeu porque ficou com medo, às vezes eu vejo pessoas assim também na presença do Senhor. O Senhor entrega talentos, né? Dons, e essa pessoa, por algum motivo, enterra, porque fala, eu não consigo fazer, eu não consigo acompanhar, eu não consigo
ter, aleluias, essa facilidade para falar, eu não consigo ter essa eloquência para conversar, eu não sei ir lá evangelizar, eu não consigo interceder bem, eu não consigo orar, sabe? Eu não quero que Jesus, o que Jesus vai pensar de mim, que eu estou fazendo de qualquer maneira, eu não estou conseguindo jejuar muito, eu não estou conseguindo orar bastante, eu não consigo meditar tanto tempo na Bíblia, sabe? E enterra o talento por medo, sabe? Por timidez, por vergonha, porque acha, né, que Deus escolheu, Deus derramou o dom, porque pela capacidade, assim, não, é que você sabe muito, então você merece, não. Deus derramou talento, dom, pela graça dele, pela misericórdia dele. Se Deus fosse olhar para nós, nenhum de nós somos capacitados, né? Mas é ele que nos capacita. Nenhum de nós temos assim, você é muito especial, você não. É Deus que vai capacitando a cada um de nós, tá bom? E às vezes a gente começa a olhar o irmão A, o irmão B, e a gente começa a se comparar. Às vezes a gente fala assim, eu não vou falar porque eu não estou conseguindo jejuar tanto tempo igual aquela irmã. Eu não consigo orar tanto tempo igual aquele pastor. Eu não consigo pregar eloquente igual aquela irmã. Eu não sei fazer visita igual... E a gente vai enterrando o nosso talento. A gente vai enterrando. Mas sabe que o Senhor colocou no meu coração hoje muito forte? Que nós não temos que ficar comparando a nossa vida com ninguém. Porque Deus, quando nos chamou, Ele já nos conhecia. Cada um de nós temos a nossa história com o Senhor. Você teve a sua história com Deus, você teve a sua infância, você teve a sua adolescência, a sua juventude, a sua mocidade, o seu casamento, ou talvez você ainda nem é casado ou casada. Então, cada um tem uma experiência, cada um traz uma bagagem, cada um traz uma cultura, né? Então, a gente não pode se comparar com ninguém. O Senhor fala aqui no começo da parábola conforme a sua capacidade, porque a minha vida, a minha rotina é diferente da rotina de outra irmã, de outro irmão. Então eu não posso comparar a minha rotina com outras pessoas. A minha rotina tem que ser eu e Deus, Senhor. É isso que eu estou conseguindo fazer. Amém? Igual ele entregou um talento para um, porque ele via a capacidade. Ele sabia o que acontecia ali do lado daquela pessoa, por isso que entregou só um. Talvez não é porque ele não conseguia ou porque os outros eram melhor que ele. Talvez a vida dele seria mais corrido. Talvez o Senhor sabia o que aconteceu na vida dele, na história dele ou dela. Então, por isso que muitas das vezes uns têm mais talentos para desenvolver e outros menos. E quanto mais você desenvolve, mais o Senhor vai te abençoando, vai te capacitando. Agora, o que a gente não pode fazer é nos achar tão inferior ao ponto de querer enterrar e não querer fazer nada para o Senhor. Aí é que mora o problema, porque é o que fala aqui. E atemorizando esconde na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mal e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu, com os juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai aos que têm os 10 talentos. Por quê? Porque os que tinham 10 estavam trabalhando para ganhar mais. Então, às vezes, você não consegue fazer um jejum de 3, 4 dias. Mas lembra quando Jesus foi orar ali no monte? Ele falou para os discípulos dele, você não consegue vigiar comigo apenas 1 hora? Amém? Às vezes você não consegue acordar toda madrugada, mas às vezes você acorda uma madrugada. Não é? Às vezes você fala assim, não, eu não estou conseguindo fazer igual Deus quer. A gente nunca vai conseguir, igreja. É a graça, tá bom? Mas o que você for fazer para o Senhor, faça com amor, sabe? Às vezes você consegue ficar 1 hora na presença do Senhor, fique com amor. Às vezes o Senhor colocou um ministério infantil na sua mão para você, aí você fala, não tenho condições, não tem recurso, não tem isso, não tem aquilo. E aí começa a fazer de qualquer maneira, não. Usa a sabedoria de Deus, peça, Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria e faça com amor. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração, tudo que o Senhor colocou no seu coração, ainda que seja pouquinho, ainda que seja muito, faça com amor. Nós não estamos fazendo para o homem, nós estamos fazendo para o Senhor. Nós não podemos comparar a nossa vida com ninguém, com irmão, com irmã, com missionária, com pastor nenhum, porque o Senhor dá o talento conforme a capacidade de cada um. A própria palavra está falando isso. E conforme nós vamos trabalhando, desenvolvendo, o Senhor vai nos capacitando cada vez mais. Mas eu não posso comparar, a irmã consegue ficar 10 dias ali em jejum.
Aleluia. Apesar que tem uma palavra que fala que a mulher e o homem não pode ficar tanto tempo assim, né? Para não entrar em tentação. É só por um determinado tempo que é para tirar em oração e de comum acordo. Então, tudo na Bíblia é organizado, sabe? Deus é muito organizado. Aí, às vezes, a gente não deixa de fazer porque a gente não consegue acompanhar o ritmo de um irmão, de uma irmã, de um pastor, de uma pastora, de uma missionária. Não, faça o seu. Faça o que Deus colocou na sua mão com carinho. Faça o melhor. Irmão, eu só estou no ministério de limpar aqui a igreja. Limpa com carinho, como para o Senhor. Amém? Ah, eu sou do louvor, louve para o Senhor. Ah, mas eu só louvo uma música, um hino. Fala assim, mas louva com maior carinho. Peça para Deus para tocar o coração das pessoas cansadas, tristes, feridas, com amor. Tudo que nós vamos fazer para o Senhor, a gente tem que fazer com amor, tá bom? Nunca comparar aquilo que Deus entregou na nossa mão com ninguém, com nada. Porque Deus, ele sabe a capacidade de cada um. Deus conhece a história de cada um de nós. Deus sabe o que cada um de nós passamos dentro da nossa casa. Deus sabe, às vezes, o que nós estamos enfrentando. Mas você não pode deixar de jejuar. Um pouquinho a gente tem que jejuar, igual Jesus falou, pelo menos 1 hora. Amém? Não deixar de jejuar, não parar de orar, tá bom? Ah, eu não consigo acordar todo dia na madrugada, mas quando o Espírito Santo de Deus te chamar, levanta, se esforça, fala assim, oh, me ajuda, tá bom? Não deixar de chorar nos pés de Jesus, que às vezes a gente faz aquela oração, né? Tanto tempo, direto, da mesma forma. Tem dia que a gente tem que dobrar o nosso joelho e chorar mesmo, sabe? Se quebrantar na presença de Jesus, tá bom? É isso que Jesus quer. Jesus quer adoradores. Jesus não fez nós para ficar copiando ninguém. Ele chamou Abraão, nós não vamos nunca ser como Abraão. Jamais. Abraão foi o Abraão. Ele fez a forminha de Abraão e a forminha de Abraão quebrou. O Abraão ficou como exemplo para nós, amém? Ah, eu tenho que ser igual a Elias, né? Não, cada um de nós, o Senhor sabe quem somos nós. O Senhor conhece a nossa estrutura. Louvado seja o nome. Ah, eu tenho que ser como a Esther. Ah, eu tenho que ser como Maria. Ah, eu tenho que ser... Não, você tem que ser como você é. Amém? Lógico que você precisa deixar, tá bom? Assim, não se acomodar. Porque aquele que tinha um talento falou, não, eu sou assim, então eu vou guardar meu talento. Não, não é assim. Eu tenho um talento, então com esse talento eu vou dar o meu melhor. Eu nunca vou conseguir ser igual aquele que Deus entregou 10 talentos para ele, porque Deus só me entregou um porque ele sabe a minha capacidade. Então com esse um eu vou fazer o meu melhor. Amém? Ah, mas se Deus tivesse me entregado 10, então eu ia trabalhar mais ainda. Então o Senhor, ele sabe o que acontece na casa de cada um de nós. O Senhor, quando nos chamou, ele sabia quem era nós. Cada um de nós, o Senhor nos conhece. E ele não chama nós porque nós somos... Não, ele chama nós pela misericórdia, pela graça, pelo amor de Jesus. Jesus morreu por nós, igreja, quando nós era tudo pecador. Amém? Quem que teria coragem de morrer por nós? Nós sendo pecador, cheio de falha. Ele já sabia, antes de nós amarmos a Deus, a Jesus, ele já nos amou. Ele nos amou primeiro, tá bom? Então pega o que Deus te entregou. Senhor, eu só consigo dar um abraço, mas sabe aquele abraço que tem gente que abraça, que a unção, sai unção? Então, é só o abraço, eu só não consigo nem falar. Abraça com a unção. Ah, Senhor, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho aquela vontade de ajudar. Aí você separa aquilo com tanto amor, com tanto carinho. Ah, Senhor, todo mundo sabe o que Deus entregou, sabe, igreja? Cada um tem o seu talento, o seu dom, que você não pode parar de fazer, porque um tem 10, está trabalhando, e você começa a se achar inferior àquele. Não, Deus sabe cada um de nós quem somos, tá bom? Para nós finalizarmos, igreja, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz bem assim, ó, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, se Deus te deu um talento, faça conforme a tua força, faça com amor, faça com carinho, faça para o Senhor. Ah, mas é tão pouquinho, mas esse pouquinho foi Deus que te mandou, Deus que está te enviando. Então, faça com amor, conforme as tuas forças, porque depois que nós morrermos, igreja, aí vai vir nós vamos ter que esperar só o juízo, né? Que Deus vai falar, cadê os talentos, Jesus, né? Nós vamos começar a prestar conta. Amém? E se nós, aleluia, para a gente finalizar aqui, ó, se nós enterrarmos, o que vai acontecer?
Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então não se acha inferior a ninguém não, tá bom? Foi Deus que te chamou, é Ele que te capacita. Eu não sei falar, mas sabe contar o testemunho que Deus fez na sua vida, sabe falar que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, tá voltando? Então você sabe falar assim, amém? Então usa o talento que o Senhor te deu, não enterre nenhum talento, não enterre, não enterre. Ah, porque fulano trabalha muito, deixa fulano. O Senhor entregou talento conforme a capacidade de fulano de Bertano. Então, o Senhor entregou para você conforme a sua capacidade, porque Deus sabe o que acontece dentro da sua casa, tá bom? Então, valoriza o que o Senhor te deu, faça tudo com amor, conforme tuas forças, tá bom? Que o galardão, a recompensa, é nós um dia o Senhor falar, vinde, benditos do meu Pai, entrai, olhai o lugar que eu vos tenho preparado desde a consumação do século. Olha que coisa linda, oh glória, amém. Quem não quer ouvir isso de Jesus? Vinde, vinde, olha o lugar que eu tenho preparado para vocês, não é lindo? Então vamos nos esforçar, tá bom? Não enterra talento nenhum, amém? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto, tá? A paz, igreja.